Mais uma aula para o treinamento para a utilização de inversores de frequência. Mais uma vez nós vamos falar dos modelos de 7,5 cavalos em diante trifásicos ou do monofásico de 5 cavalos, mas dessa vez vai ser com comando externo. Então nós vamos utilizar um potenciômetro externo para ajustar a velocidade do potenciômetro do inversor e também vamos utilizar uma chave comutadora de 3 posições para poder ativar em um sentido, ligar o motor em um sentido ou ligar em outro sentido. Se você não vai utilizar os dois sentidos de rotação do motor, apenas um, essa aula também vai te servir, mas aí a chave comutadora não precisa ter 3 posições, pode ter uma posição apenas. Antes de seguir, eu gostaria de te convidar a se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações caso goste desse tipo de conteúdo. E deixa o like também para nos permitir continuar gravando nossas aulas aqui para o curso. Se tiver alguma sugestão de conteúdo aqui, ou de repente alguma sugestão de como melhorar as nossas aulas, por favor, deixe um comentário que nós vamos avaliar todos eles e, na medida do possível, vamos gravar essas novas aulas. E se for alguma sugestão válida, algo que vá agregar nas aulas, também nós podemos vir a adotar alguma nova metodologia e tudo mais. Então, por favor, contribua com o curso, deixe seu comentário, deixe o seu like também e se inscreve e ativa o sino para receber as notificações e não perder nada. Pessoal, novamente eu estou aqui com o motor e com o nosso inversor também, nesse caso um monofásico de 5 cavalos, mas essa configuração que eu vou fazer serve também para quem tem inversores trifásicos de 7,5 cavalos em diante. Eu vou mostrar rapidamente aqui a conexão, mas antes eu vou aproximar aqui um pouco. Lembrando que tem aula específica falando sobre a conexão, é a terceira aula e lá eu falo de maneira mais completa. Aqui eu vou falar bem brevemente. Nós temos fase neutro alimentando aqui os terminais LN, se o seu inversor for trifásico vai ter RST. E aqui os 3 cabos que vão para o motor. Nesse caso o motor está fechado de acordo com a tensão do inversor. É isso que deve ser feito. E aqui nós temos as conexões de comando. Como nesse caso eu falei que nós comandaríamos com uma chave comutadora de 3 posições, então ela já está conectada aqui. Ela tem 3 posições fixas, né? Na posição central nenhum dos contatos fecha e nas posições tanto no sentido horário quanto anti-horário, cada uma delas fecha um contato diferente aqui. Nós temos no comum desses 2 contatos, nós temos um cabo que vem aqui no terminal COM do inversor. Deixa eu aproximar mais um pouco aqui. Nós temos o terminal COM, assim vai ficar melhor para ver. Aqui no terminal COM nós temos o comum que vai para os 2 contatos. E na saída desses 2 contatos nós temos 2 cabos, né? Cada um deles tem aqui esses 2 cabos. Cada um desses cabos vem de um dos terminais, dos blocos de contato, na verdade. E eles estão conectados em X1 e X2. E aí o potenciômetro, vejam que nós temos aqui o mais 10 e o ground. O mais 10 e o ground eles ficam conectados nas extremidades do potenciômetro. E no coletor do potenciômetro, que normalmente é o terminal central dele, está aqui no AL1. A L1 é a entrada analógica. Então no centro do potenciômetro nós temos a L1 e nas extremidades ground e 10 volts. Lembrando que esse potenciômetro aqui, ele pode ficar invertido. Então, caso ele fique invertido, quando você aumentar aqui, se diminuir a velocidade, então ele está invertido. Daí você troca só um cabo pelo outro aqui, ou se não, o ground pelo 10 volts aqui no próprio inversor. Então dá para, mais fácil trocar aqui, né? Troca direto aqui no potenciômetro. Então, o primeiro pela última conexão, e aí vai ficar normal o potenciômetro. Eu vou ajustar a câmera aqui então para que nós possamos iniciar a programação. Então para começar a parametrização, vou apertar a tecla PROG para acessar a lista de parâmetros e vou até o grupo PP. Vou localizar aqui o grupo PP. E diferente dos outros modelos, se eu apertar PROG, eu saio da lista de parâmetros, ó, reparem. Então esse aqui eu vou apertar PROG novamente para acessar a lista, esse aqui eu preciso apertar Enter para acessar o grupo. Então, Enter. E agora eu vou selecionar o grupo, o parâmetro PP01 e vou dar um Enter para acessá-lo. E aqui eu vou selecionar o valor de 3 e dar um Enter para zerar todas as configurações anteriores desse inversor. Agora voltou para o padrão de fábrica. Caso vocês tenham feito alguma configuração e não queiram perder essa configuração, não façam isso que eu acabei de fazer. Isso aqui é para zerar e voltar para os padrões de fábrica. Por caso de você ter tentado alguma programação e não ter dado certo, aí é melhor voltar do zero e começar de novo, né? Então vou voltar aqui para a seleção de grupos de parâmetro para ir para o grupo P0. E para isso então vou selecionar aqui através da tecla de decrementa, P0, Enter para acessar.
e vou no P0-01 e vou acessar. P0-01 é onde eu vou definir o funcionamento, se vai ser no modo escalar ou no modo vetorial. No modo escalar, ou V/F também é chamado, né? Ele é mais útil para quando você tem uma carga com torque não constante, por exemplo, uma bomba, um ventilador, um exaustor. Aí é bacana trabalhar com o modo vetorial, desculpa, o modo escalar. Mas caso você tenha uma carga com torque constante, que é uma serra, por exemplo, uma esteira transportadora, para esse tipo de carga, o mais bacana é trabalhar com o modo vetorial, porque ele faz a gestão do torque. Eu expliquei sobre modo vetorial e escalar na primeira aula, então se você quiser conhecer um pouco mais detalhadamente, acessa lá a primeira aula. Eu vou deixar aqui no modo vetorial, no módulo com gestão de torque. Então vou dar um Enter para confirmar e automaticamente já vai para o parâmetro seguinte, que é o P0-02. Vou acessar esse parâmetro e vou colocar o valor de 1 para definir que quem vai comandar a partida e a parada não são esses dois botões aqui, é a nossa chave comutadora. Então estou dizendo para o inversor que quem vai dar o comando de partida não vai ser EHM, e sim o comando externo. Então vou manter como 1 aqui, vou dar um Enter para confirmar. E estou indo no parâmetro P0-03, vou acessar ele também e vou definir com um valor de 2 e dar um Enter para dizer que quem vai determinar a velocidade não é o potenciômetro DHM, e sim esse potenciômetro externo que está conectado na entrada AL1. E aí o próximo parâmetro é o P0-10. Vou acessar o P0-10. Esse aqui é a frequência máxima do inversor. Independente de qualquer outra configuração que eu faça aqui, essa aqui é a frequência máxima, a frequência limite que o inversor vai atingir. E aqui eu vou dizer que é 70, por exemplo. Ele vem de fábrica como 50, eu vou dizer que é 70. Vou dar um Enter para confirmar. E vou pular para o parâmetro P0-12. Aqui eu defino o limite superior da escala do potenciômetro. Não é o máximo do inversor, é a escala do potenciômetro até quanto que eu posso ajustar. E aqui eu posso definir um valor igual ou menor do que o máximo que eu defini antes. Antes eu coloquei 70, né? Então eu não consigo colocar valor maior que 70. Ó. Nesse caso eu vou colocar então 65, só para mostrar que dá para colocar um valor diferente aqui. Então o valor máximo que eu vou conseguir ajustar pelo potenciômetro é 65, apesar que o inversor pode chegar no limite até 70. Dei um Enter para confirmar, vou pular para o parâmetro P0-14 e aqui eu defino o limite inferior da frequência. Vou colocar um valor de 5, por exemplo. A ventilação dos motores em geral, dos motores que têm o ventilador conectado ao eixo do motor, essa ventilação ela é ineficaz em velocidades muito baixas. Então, não é bacana que se trabalhe com frequências muito baixas quando se tem carga no motor. E aí, por isso, dá para definir então um valor mínimo aqui para que nem seja possível ajustar um valor muito baixo através do potenciômetro. Vou deixar 5 aqui, mas o ideal seria um valor maior, né? P0-17 agora, para definir o tempo de aceleração. Está uma rampa bem longa, né? 20 segundos para acelerar esse motor. Eu vou definir um valor de 5 segundos para acelerar. E aí no próximo parâmetro, que é o P0-18, é o tempo de desaceleração. E aqui eu vou definir um tempo menor ainda, vou colocar 2 segundos. Tem que tomar cuidado com esse tempo de desaceleração, porque se você tiver uma carga com alta inércia e você forçar a parada muito rápido dessa carga, vai acabar gerando o motor ele vai se comportar como um gerador e pode gerar uma sobretensão aqui no inversor. Então, se você não tiver resistor de frenagem, aí é bacana trabalhar com uma rampa um pouco mais longa. Nesse caso, estou sem carga, então vou manter 2 segundos. Deu um Enter para confirmar. Agora, o que é necessário para fazer o motor rodar já está configurado. Então, eu não preciso colocar outros parâmetros aqui para poder colocar o motor para rodar. Porém, eu vou passar alguns outros parâmetros aqui que são muito importantes também. Então, é desejável que se faça essa configuração. Então, sugiro que não deixem de assistir essa aula aqui, porque os próximos parâmetros também são muito importantes. Porém, não são fundamentais. Eu vou provar aqui que já está funcionando. Através da chave comutadora, eu vou girar ela num sentido, o motor vai rodar no sentido, repare. Agora eu inverti e o motor inverteu. Eu inverti e o motor inverteu. Agora, com o potenciômetro, eu vou poder ajustar essa velocidade.
E a rampa de aceleração ela é respeitada também, mesmo pelo potenciômetro. Então é isso aí, já está funcionando, mas agora eu vou passar os próximos parâmetros aí que são muito importantes também. Para isso eu vou acessar o grupo de parâmetros P1 e lá no parâmetro 37, no P1-37. Vou voltar aqui através da tecla PROG, vou acessar o grupo P1, dar um Enter para confirmar e acessar o 37, P1-37. Aqui eu faço um tuning do motor. O próprio inversor ele faz uma leitura do estator e do rotor desse motor e alguns parâmetros aí relacionados à indutância, à resistência dessas partes aí do motor, elas são lidas e assim não é necessário fazer essa configuração. Então eu vou dar um Enter aqui, vou colocar o valor de 3, é um tuning estático, ele mexe muito pouco aqui o motor. Então se você tiver uma máquina conectada e não quiser que o motor rode, pelo menos não rode tanto, né? Aí você tem que fazer esse tuning estático. Tem outras opções de tuning aqui também, mas esse aqui ele vai se aplicar à maior parte das situações. Vou dar um Enter aqui para confirmar. E quando aparecer essa mensagem Tune aqui na frente, você deve ligar através da chave comutadora. E aí já começou o Tune. Agora acabou esse processo e tem mais alguns parâmetros aqui também relacionados a características do motor e todos eles também estão nesse grupo P1. Então vou acessar aqui novamente o grupo P1, dar um Enter aqui, vou no P1-01, aqui eu vou definir a potência nominal, está 3.7, isso aqui é quilowatt, tá? Então tem que definir a potência nominal em quilowatt. Vou manter 3.7, vou dar um confirmar, aqui já pulou para o parâmetro seguinte, né? P1-02, aqui eu defino a tensão nominal. Nesse caso está correto, né? 220, porque esse é um inversor monofásico, então é 220 volts. Se você tiver um trifásico em 380, você coloca 380 aqui. Vou dar um Enter para confirmar. P103, aqui é a corrente nominal, também consigo definir. O próximo, P104, é a frequência nominal. Está errado, né? Não é 50 Hz, é 60, então vou confirmar. E P105 é o RPM nominal, esse aqui é a rotação, está em RPM aqui, e vocês colocam aí de acordo com o motor de vocês. Aí eu vou para um outro grupo de parâmetro que é o P9, aqui P9, e vou acessar o parâmetro P901. Aqui é um coeficiente de sobrecarga, aqui eu consigo definir um valor que pode ir de 0,2 até 10, onde vai ser um fator multiplicador, aí um coeficiente, para definir o que o inversor considera como sobrecarga. Então, se você estiver tendo problema do inversor desarmar por sobrecarga e o motor não está sobrecarregado, então você consegue, através desse coeficiente aqui, definir um valor um pouco maior de tolerância ou menor, né? Consegue definir para ficar mais sensível ou menos sensível. Isso aqui o ideal é fazer no momento do startup, né? De acordo com o equipamento que está ligado, de acordo com o motor ligado no inversor e o equipamento ligado no motor. Eu vou manter aqui como está, 0.5 mesmo. O próximo parâmetro é o P9-02, que é o aviso de sobrecarga. Aqui eu defino um percentual, nesse caso está em 80%, da corrente em que eu quero que o inversor me avise que está chegando num nível, se aproximando aí de uma sobrecarga, né? Então, antes mesmo da sobrecarga acontecer, do desarme do inversor acontecer, eu consigo ter um aviso, e esse aviso, nesse caso, está com 80% da corrente. Posso definir um valor maior ou menor também. Tem mais 3 parâmetros ainda que eu gostaria de mostrar. Vou confirmar esse aqui. Tem o P0-09, deixa eu voltar aqui para a seleção de parâmetros, acessar o grupo P0 e o parâmetro 09. Aqui é onde eu defino, onde eu consigo inverter a rotação normal do motor. Nesse caso aqui, nessa comutadora, nós temos a posição central, aqui ficou ligado porque nós estávamos no tuning, né? Vou desligar aqui novamente. Então, para um dos lados o motor roda num sentido, para o outro lado o motor roda no outro sentido. Se eu quiser inverter isso aqui para trabalhar
Ao contrário, eu consigo sem ter que mexer nos cabos de força lá do motor. É só ajustar esse parâmetro aqui, em vez de 0, colocar 1. Então, eu inverti o que era o padrão, né? Tá ao contrário do que estava antes. Tem o P0-15 também. P0-15 é onde eu defino a frequência de chaveamento em kHz. É a frequência do PWM, do inversor. Na primeira aula eu falei sobre como o inversor funciona, que é baseado em pulsos, né? E a frequência desses pulsos, desse PWM, pode ser definida através desse parâmetro aqui. Nesse caso está configurado para 6 kHz. Eu posso colocar um valor menor. O ideal, inclusive, é trabalhar com o menor valor possível. Só que quanto menor o valor, mais ruído audível vai sair desse motor aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, 1 kHz, esse motor vai fazer muito barulho. Então, o ideal é trabalhar com a menor frequência possível aqui, mas que não faça tanto barulho assim, né? Geralmente ali pelos 3, 4 kHz, talvez 5, eu já consigo ajustar para que o motor não faça tanto barulho. E aí, o ideal é até 5 kHz, nesse caso 6 ainda está bacana também, mas o ideal é manter, se conseguir manter de 5 para baixo é melhor ainda. À medida que eu aumento essa frequência aqui, aumento a frequência de PWM, o que vai acontecer? Vai ter menos ruído audível aqui nesse motor, mas vai ter mais ruído elétrico, mais harmônicos na rede que alimenta esse inversor. Então, se eu não quero ter tanto ruído elétrico na rede, eu não trabalho com uma frequência de chaveamento tão alta aqui. Outro inconveniente de uma frequência de chaveamento mais alta é que, pro rolamento do motor, isso acaba desgastando mais rápido, porque acontece uma fuga de corrente com maior intensidade, isso vai desgastando a longo prazo o rolamento desse motor. Não é algo que vai acontecer de momento, né? Mas a longo prazo acaba encurtando um pouco a vida útil desse rolamento. Quanto maior a frequência, pior. E tem um outro parâmetro ainda, deixa eu voltar aqui, tem o parâmetro P6-03. Esse parâmetro é onde eu defino uma frequência mínima, deixa eu voltar aqui, uma frequência mínima para iniciar a rampa de aceleração. P6-03. Para iniciar a rampa de aceleração. A rampa ela começa do zero e vai até a frequência que tiver ajustada no potenciômetro, por exemplo, 60 Hz. Mas dá para começar de, por exemplo, 5. Posso começar a partir de 5. Então, isso aqui não é a frequência mínima, isso aqui é um ponto do qual a rampa de aceleração vai iniciar. Então, ela vai de 5 até 60, ela já vai começar de 5. Qual que é a desvantagem disso? Vai dar um pouco mais de tranco aqui no motor, porque já vai começar com uma frequência que não é zero, né? Não vai ser tão suave mais. Mas a vantagem é que você vai ter um pouco mais de torque, porque quanto menor a frequência, menor o torque do motor também. É normal para o motor ter um pouco menos de torque em frequências mais baixas. Então, começando numa frequência um pouco mais alta, você vai ter um pouco mais de torque desde a partida. Então, isso é bacana para algumas aplicações onde se precisa desse torque instantâneo, né? Existem uma série de outros parâmetros aqui, eu mostrei só alguns. Existem muitos parâmetros aqui para esse inversor, mas o que é mais essencial eu passei aqui nessa aula, para trabalhar dessa forma, né, com chave comutadora e potenciômetro externo. Mas tem uma série de outros parâmetros também, uma série de outros ajustes mais finos que podem ser feitos. Então eu sugiro que estudem o manual do inversor, ele está no site da Brasiltech. É só acessar os inversores lá no site e baixar esse manual. E estudem esse manual porque tem muito parâmetro mesmo, tem muita coisa para aprender. E caso você tenha alguma dúvida, pode deixar um comentário também. Mas não deixem de estudar o manual. É muito importante, vocês vão conhecer funções que ainda não conhecem e que talvez hoje não tenham dúvida, mas é pelo fato de não conhecer, né? A partir do momento que conhecem, acaba abrindo um leque para trabalhar com aplicações diferentes, formas diferentes de realizar a mesma aplicação e tudo mais. Então, agradeço por ter acompanhado a aula até aqui. Até a próxima aula.